Pode botar, Tom, no telão, por favor. Lucas capítulo 1. A pastora Cris lançou um desafio. Eu aceitei o desafio, acho que ela deve estar ouvindo, tenho certeza. A gente vai falar mais uma vez sobre a casa de Isabel. De novo, Gabriel, de novo. Mas não já falou o mês todo? Já. Jesus vai falar com você no mesmo tema de uma maneira diferente. Amém? Evangelho de Lucas. O irmão pode se colocar de pé, por gentileza, só mais uma vez. Conseguiu, Tom? Vou botar aqui no telão. Lucas capítulo 1, versículo 5. Eu vou contar de 1 até 3, por gentileza, e vou pedir para nós lermos todos juntos o versículo 5, amém? Amém. Bem bonitinho. 1, 2, 3, vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 6. Amém? Amém? Pode sentar glorificando a Deus. Igreja, nós já falamos de Isabel, já entendemos a árvore genealógica de Isabel, mas também eu gostaria também de falar sobre seu esposo, Zacarias, e falar sobre a genealogia de Zacarias, a árvore genealógica de Zacarias. E eu gostaria que você dobrasse sua atenção. Quem foi Zacarias? Zacarias foi filho de Berequias, neto do profeta Ido, como a Bíblia nos chama. Então, quem foi Ido, Gabriel? Vamos começar por Ido, pelo seu avô. Ido, segundo a Bíblia, Ido foi profeta. E além de ser profeta, Ido era cronista. O que significa ser cronista, Gabriel? Ser cronista, nos dias de hoje, é ser jornalista, podemos dizer. Então, nós temos aqui o avô de Zacarias, que era profeta e também cronista. E todos nós sabemos que dentro do jornalismo, as pessoas dividem o jornalismo por temas. Vamos ter jornalistas que escrevem sobre esportes, jornalistas que escrevem sobre política, alguns jornalistas vão escrever sobre moda, sobre cabelo. Então, cada jornalista tem um tema. Qual era o tema de Ido? O Ido escrevia especificamente sobre reis e príncipes. Todo acontecimento que acontecia no dia a dia, Ido relatava em um dos seus livros, como está escrito na Bíblia. Ido tem um livro, só que não foi incluído dentro da Bíblia Sagrada. Então, Zacarias é neto de um profeta, e além disso, jornalista. Temos também Berequias, que é pai de Zacarias. Berequias também na Bíblia, ele é conhecido por um homem chamado Joiada, que era sacerdote. Então aqui temos um homem que era neto de profeta e filho de sacerdote. E esse sacerdote, o sacerdote Joiada, por exemplo, viveu nos tempos do rei Joás. O rei Joás, ele foi rei com apenas 7 anos de idade. E a Bíblia nos ensina que o rei Joás, quando ele assume o reinado, durante toda a sua vida, enquanto o sacerdote estava vivo, ele servia ao templo. E Joás era tão dedicado ao templo no tempo de vida do sacerdote, que ele mandou juntar soldados e até Jerusalém arrecadar impostos para quê? Para restaurar o templo. Então nós estamos aqui observando um sacerdote, um rei, dedicado ao templo, enquanto o sacerdote está vivo. Só que temos um problema. Quando o sacerdote morre, quando, podemos dizer, o responsável pelo templo ele morre,
chega um grupo de reis e príncipes para a joiada e convence a Joás de se desviar e esquecer do templo, deixar o templo para lá. Então vamos lá, preste atenção comigo. Joás está servindo enquanto o sacerdote está vivo. Mas depois que o sacerdote morre, a primeira pessoa que chegou para ele e falou, desvia, ele larga tudo. Então nós podemos observar que podemos dizer que Joás ele tem uma certa dificuldade de criar tipo uma personalidade. Você consegue analisar isso? Como assim, Gabriel? Ele só está servindo porque tem alguém do lado dele. Mas ele também só desvia porque tem do lado dele. Ele não consegue, tipo assim, criar uma opinião própria de si mesmo. Não consegue criar uma opinião própria do Evangelho. Então ele só serve enquanto tiver sacerdote perto. Quando o sacerdote sai, ele desvia. Ele só serve enquanto tiver pessoas perto. E se não tiver pessoas perto, ele desvia. Esse é o problema de Joás. Joás está com uma certa dificuldade em criar uma certa personalidade no Evangelho. Por quê? Porque ele vive sendo carregado por pessoas. E toda pessoa que tem uma dificuldade de criar uma opinião própria, ela cai no papo de qualquer um. Como assim, Gabriel? Vou dar exemplo da minha esposa, eu tenho que dar exemplo de casa. Se a minha esposa só se apoiar naquilo que eu falo, ela vai estar se baseando só naquilo que eu falo. Se a minha esposa, por exemplo, não tiver a iniciativa de pregar um livro e descobrir a verdade, ela não vai estar aprendendo o Evangelho. Ela vai estar aprendendo a teoria do Gabriel. Só que eu não posso ensinar a teoria do Gabriel. Porque o mesmo Deus que está revelando essa mensagem a mim, desta maneira, é o mesmo Deus que pode se revelar para você de outra maneira. Porque a palavra dele é uma fonte inesgotável. Deus pode te usar de uma maneira, Deus pode me usar de outra. Por que você está falando isso, Gabriel? Porque durante muitos anos trancaram a Bíblia. Durante muitos anos esconderam a Bíblia. Durante muitos anos apagaram a Bíblia. Durante muitos anos, não querendo aqui difamar os nossos irmãos católicos, jamais, não é a minha intenção. Durante muitos anos, os padres esconderam a Bíblia. E só os ricos tinham acesso. Só que aí surgiu um homem chamado Martinho Lutero, que pegou 99 teses, colou na porta do templo e disse: isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês aqui nessa manhã? Eu não sou melhor do que vocês por estar aqui. Porque o mesmo Deus que se revela a mim dentro dessa palavra é o mesmo Deus que pode se revelar a você. O que eu preciso então, Gabriel? Iniciativa de ter o interesse, o conhecimento, de querer aprender mais e mais de Deus. Quem quer aprender mais e mais de Deus? Você quer aprender mais e mais de Deus? Você quer que Deus se revele a você? Então, pega um tempinho na semana, tira uns 5 minutos, leia. Estude. Pesquise. Porque o mesmo Deus que se revela para o pregador é o mesmo Deus que se revela para você. Aí Martinho Lutero pega a Bíblia, traduz em alemão, traduz em inglês, pega a Bíblia, coloca dentro de saco de farinha para fazer contrabando. Porque a Bíblia era um livro que não poderia ser divulgado. Ninguém queria que os irmãos soubessem a verdade. Mas aí aparece lá no jornal alemão, Bíblia traduzida. Os irmãos começaram a descobrir a verdade. E entenderam que o mesmo Deus que se revela para o pregador, o mesmo Deus que se revela para o líder, é o mesmo Deus que pode se revelar para você, Edson. É o mesmo Deus que pode se revelar para você, Bruno. Não pense que nós somos melhores por estar aqui, porque a palavra dele é uma fonte inesgotável. Amém? Amém? E é por isso que Paulo gosta de Filipenses, dos Filipenses. Olha o que Paulo escreve para os Filipenses, preste bem atenção. Eu gosto de vocês porque vocês são fiéis, tanto na minha presença, tanto na minha ausência. Como assim, Gabriel? Eu vou embora, vocês são crentes. Eu fico, vocês são crentes. Vocês não dependem de pessoas para servir. Como assim, Gabriel? O que te move estar aqui nessa manhã? É a sua mãe? É o seu pai? É o seu tio? É porque tem uma pessoa legal que você gosta? Ou porque tem alguém que morreu por você? Ou porque tem alguém que deu a vida por você?
Ou porque tem alguém que foi crucificado numa cruz do Calvário e que por isso você abriu mão do seu domingo para ouvir uma palavra e para te dizer: o céu pode se revelar a você de tantas maneiras. Ah, se você soubesse o que essa palavra pode fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus negócios, dentro do seu futuro. E sabe o que aconteceu com Joás? Deus permitiu que os assírios entrassem dentro de Jerusalém. Joás foi encontrado todo arrebentado, todo ferido, todo machucado. Como assim, Gabriel? Toda pessoa, falo para mim também, que sempre vive nessa ideia de fazer para agradar os outros, quem acaba ferido é quem? O Senhor me trouxe aqui para te dizer, Ele quer que você crie uma personalidade em Cristo. Não sirva pelos outros, sirva porque Ele morreu por você. Amém? Amém. Agora é importante para os irmãos saber quem é Lucas. Os irmãos já analisaram quem era Lucas? Lucas é um dos evangelistas. E vamos só a título de curiosidade, tá bom? É só uma curiosidade. Lucas normalmente é o primeiro volume de um livro só. Esse livro normalmente deveria se chamar A História das Origens Cristãs. Lucas escreveu tanto o seu evangelho, tanto o evangelho de Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, onde vai contar a história da igreja. Só que foi optado por separar tanto o volume 1, tanto o volume 2. Então a história das origens cristãs foi separada, e agora o volume 1 vai ser chamado do Evangelho de Lucas, e o volume 2 foi chamado de Atos dos Apóstolos. Lucas foi companheiro de Paulo. Lucas se uniu a Paulo numa cidade chamada Troade. E a Bíblia nos ensina que Lucas era médico, Lucas era doutor, Lucas cuidava de doença. E Lucas agora ele vai, vamos dizer que Lucas vai brincar um pouquinho de investigador em Jerusalém. Lucas nunca viu Jesus. Lucas nunca conheceu Jesus. Lucas nunca foi testemunha, nem muito menos contemporâneo de Jesus. Mas sabe como Lucas conheceu Jesus? Quando ele viu Paulo pregar, e Paulo pregava com tanta certeza daquilo que ele conhecia, que Lucas olhou para Paulo e falou assim: olha, eu nunca vi Jesus, mas quando eu vi você pregando, Paulo, parecia que eu vi o próprio Jesus na minha frente. E é tão gostoso quando a gente vê pessoas pregando e parece que é o próprio Jesus falando conosco. É tão importante você entender que há uma nuvem de testemunha que nos rodeiam, que quando você prega, tudo que você faz reflete em Cristo. E foi através disso que Lucas conheceu a Paulo. Então vamos lá. O texto nos ensina que Lucas vai até a origem. Lucas vai até Jerusalém para entender a origem do Messias. E se nós formos analisar pela lógica, Marcelo, se fosse para entender pela origem, Lucas vai até onde? Nazaré. Na lógica, no ventre de Maria. Só que Lucas não começa falando de Maria. Lucas começa falando de quem? Da casa de Isabel. Então já podemos aprender aqui que a origem do Messias não começa ali na casa de Maria. Os irmãos vão entender depois. Então, vamos se colocar na lógica. Lucas nunca viu Jesus. Lucas nunca conheceu Jesus. Nunca foi testemunho ocular de Jesus. Muito menos apertou a mão de Jesus. Mas imagina Lucas botando seus pés em Jerusalém. Vamos conjecturar aqui comigo. Vamos conjecturar. Marcelo, boa tarde. Eu estou aqui para fazer uma pesquisa. Que pesquisa? Você já ouviu falar de um homem chamado Jesus? Tenta imaginar a testemunha saindo da casa dela com seus olhos cheios de lágrimas. Tenta imaginar a emoção de quando ela ouviu falar de Jesus. Os seus olhos começam a se encher de lágrimas. Você ouviu falar de... Você falou de Jesus? Conheço. Esse Jesus entrou dentro de um casamento. Não tinha mais vinho. E você sabe que casamento sem vinho não dá certo. Mas ele pega 6 talhas de purificação, que era água suja, para poder lavar a mão e lavar o pé. Ele transformou a água em vinho.
E quer saber de uma coisa? O dono da festa disse que nunca ouviu e nunca provou um vinho como aquele. Sai a testemunha de número 2. Você está falando de Jesus? É, Jesus, pois é. Esse Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Essa mulher estava queimando de febre. E todo mundo sabe que quem tem muita febre dá convulsão, porque a minha filha ela tem convulsão, e começa a espumar, começa a paralisar. E não tinha mais médico para dar conta, e muito menos você, Lucas, ia dar conta. Mas Jesus colocou os pés dentro da casa da sogra de Pedro, e como um passe de mágica, a febre não existia mais. Sai a testemunha de número 3. Você está falando de Jesus, Lucas? É, Jesus. Esse Jesus juntou uma multidão em cima de um monte, não tinha comida, não tinha nada para dar para eles, mas aí ele teve uma compaixão, Gabi. E que compaixão é essa, Pedro? Eu não posso mandar esse povo ir para casa com fome. Aí chega um menino com 5 pães e 2 peixes e fala assim: toma aqui, Senhor, para ajudar. Os discípulos acharam até estranho. Como é que a gente vai alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Mas aí no passe de mágica ele deu graça, 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda por cima sobraram 12 cestos para os seus discípulos levarem para casa. É esse Jesus. Sai a testemunha de número 4, de número 5, de número 6. Eu vi ele ser negado, eu vi ele ser traído, eu vi ele ser açoitado, eu vi ele sangrando, eu vi ele ser crucificado, acusado de um crime que ele não fez. Mas quer saber de uma coisa? Eu vi ele subir aos céus, e quando ele estava subindo aos céus, 2 anjos apareceram dizendo: o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que você está vendo subir é o mesmo Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. O mesmo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Gabriel, eu vim para cá para ouvir uma palavra de conforto. Quer uma palavra de conforto? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele quer trazer vida para sua casa de novo. Isso aqui não é uma história de gibi. Não. Isso aqui não é uma fábula. Jesus está vivo. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus está vivo. E Ele comprovou na sua palavra, através de testemunhas, que Ele vai voltar. O sepulcro foi aberto, as cordas do sepulcro foram abertas, e Ele vai voltar. Você acredita nisso? Quem espera por esse dia? Quem espera ansiosamente por esse dia? Então podemos dizer que a chegada oficial do Messias não começa em Nazaré. A chegada oficial do Messias começa onde? Na casa de Zacarias e de Isabel. E João, ele é tão mais olha só, Mateus vai falar de Nazaré, Lucas vai falar de Isabel, e João ainda vai ser mais atrevido. Como assim, Gabriel? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Como assim, Gabriel? É que o projeto para te remir, o projeto para te lavar não começou na casa de Maria, não começou na casa de Isabel, mas desde a fundação do mundo Ele já estava dizendo: o Aguinaldo vai cair, mas eu vou levantar ele. O Igor vai cair, mas eu vou levantar ele. O Marcelo vai cair, mas eu vou levantar ele. Desde a fundação do mundo já tinha um projeto para quando você cair. Você tem que imaginar Satanás chegando no céu, Aguinaldo. Vamos lá, quando você sai do mercado para provar que a compra foi paga, o que você faz? Você mostra a nota, né? Tem que imaginar Jesus chegando no céu, Satanás dizendo: tá vendo aqui? Qual é o seu nome, irmão? Seu nome, irmão? Hélio. Tá vendo, irmão Hélio? Ó, irmão Hélio fez isso, Deus, ó. Irmão Hélio não é digno de jantar aqui, ó, ele mentiu aqui, pilantrou aqui, falou mal de fulano aqui. Aí imagina Jesus chegando com as mãos furadas lá no céu. Satanás, você tá falando de quem? Do Hélio. Não, Hélio não. Tá aqui, ó, tá pago. Aleluia. Eu quero ver. O Aguinaldo mentiu. Pois é, Satanás, ele mentiu. Mas o Aguinaldo tá pago também. O Edson tá pago também.
A Marina está paga também. Eu quero ver você acusar, porque o sacrifício está feito. Eu quero ver. O Érico está pago também. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas o céu quer te justificar. O céu disse: está pago. Está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás está doidinho para te condenar, para jogar coisas do passado que foram feitas lá atrás. Mas alguém chegou no céu com as mãos furadas dizendo: homem, está pago. Anderson está pago. Gabi está pago. Irmã está pago. Jesus pagou. Jesus pagou. Gabriel Mará traz um negócio meio complicado. Jesus pagou. Tira essa culpa da sua alma, pelo amor de Deus. Tira essa culpa da sua mente, pelo amor de Deus. Jesus, ele pagou um alto preço e ele está aqui para te justificar com sangue. Você acredita que Jesus pagou, irmão Hélio? Acredita, irmã, que Jesus pagou? Jesus, ele pagou um alto preço. Então vamos ali. Nossa pastora já disse aqui, semana retrasada, que provavelmente era a primeira vez que Zacarias estava entrando no Santo dos Santos. Como é que aconteceu, Gabriel? Normalmente eles tinham que tirar, a turma dos sacerdotes, quem estava na escola de discípulos também deve ter aprendido, tinha a turma dos sacerdotes, e tinha tanta gente para servir no templo, que eles tinham que tirar sorte, certo? Vamos lá, vamos entrar nessa lógica que a nossa pastora falou. Nós sabemos que Deus não trabalha com sorte. Deus não joga na loteria. Deus não tem signo. Deus, ele trabalha com propósito. Então, provavelmente, se era a primeira vez que Zacarias estava entrando no Santo dos Santos, com certeza já teve tanto sacerdote que entrou lá dentro. E como é que pode, exatamente na vez de Zacarias, o anjo resolve descer? Me explica uma coisa. Aí você imagina, Zacarias, ele quer ser pai. Isabel quer ser mãe, ela está estéril. Eu fico imaginando, conjecturando, Zacarias vendo todo mundo passando na sorte. Poxa, Senhor, estou ficando tão velho, estou chegando numa idade tão avançada, eu nunca vou provar da tua glória. Eu estou chegando numa idade que todo mundo está passando na minha frente e eu nunca vou provar disso, não é possível. Agora imagina a coitada da Isabel em casa. Pô, é tanta moça engravidando, é tanta moça gerando, é tanta moça se formando, é tanta moça conseguindo, e eu, Senhor, nunca vou conseguir, não? Aí você imagina Deus conversando com o anjo Gabriel lá no céu. Zacarias está servindo, Isabel também, beleza. Anjo, vamos entrar no acordo, vamos. Lá na terra eles trabalham com sorte para servir. Só que nós não podemos trabalhar com sorte. Então como nós vamos fazer então? Vamos fazer assim. Enquanto Zacarias não entrar, você não desce. Como assim? Vai ter muito sacerdote entrando ali dentro. Mas enquanto Zacarias não entrar, você não desce. Por quê? Porque o que eu quero fazer na casa de Zacarias é muito específico. O que eu quero fazer na casa de Isabel é muito específico. Então, enquanto eles não descerem, não desce. Como assim, Gabriel? Eu vou te explicar. Vai ter tanto crente entrando no quarto para orar. Vai ter tanto crente entrando no quarto para jejuar. Vai ter tanto crente subir no monte. Vai ter tanto crente se reunir para culto. Mas enquanto o Igor não chegar, eu não desço. Enquanto ele não chegar, eu não desço. Enquanto o Aguinaldo não entrar naquele quarto, eu não desço. Como assim, Senhor? Porque eu quero fazer na vida dele específico. Oh, glória a Jesus. Enquanto o Érico não resolve se resolver, eu não desço. Quando o Érico se resolver, eu desço. Como assim, Gabriel? Vai ter tanta gente passando na sua frente. Lembra do homem no tanque de Betesda? Eu me arrasto, Senhor, mas sempre alguém passa na minha frente. Pois é por isso que eu estou aqui. Tem algo de novo para fazer dentro da sua casa. E enquanto eu não fizer na casa dele, não desce.
glória a Jesus. A glória está esperando o sacerdote lá dentro. E enquanto você não entrar naquele quarto, sabe quantas mulheres hoje em dia estão chorando dentro de quarto pela mudança do filho? Sabe quantos casais nesse exato momento estão orando pela mudança do casamento? Sabe quantos pais de família estão clamando para não deixar faltar dentro de casa? E o Senhor está dizendo, enquanto você não clamar, eu não vou descer. Eu estou esperando o seu clamor. Eu estou esperando a sua iniciativa. Tem muita gente, você tem noção de quantas orações sobem aos ouvidos de Deus? E ele chegar e falar assim, opa, essa voz aqui eu conheço, a voz do Everton, vou descer. Deus, ele é específico sim. Deus trabalha com pessoas específicas sim. Ou você não acredita? Ou você acha que só é bom quem está aqui? Quem toca aqui, quem prega aqui? Negativo. Deus não faz acepção de pessoa. Lá no céu é todo mundo no mesmo nível. O mesmo Deus que desce para o Gabriel pode descer para você agora. Pode descer na sua casa. Pode descer nos seus sentimentos. Estou analisando aqui os textos. Se a gente analisar os textos, a casa que Deus escolheu para preparar o caminho do Salvador não era qualquer casa. Como eu disse, Deus não trabalha com sorte. Deus trabalha com propósito. Ah, Deus escolheu Zacarias e Isabel porque eles eram bonitinhos? Negativo. Está no texto. Deus não escolhe qualquer casa. Deus sabe quem ele escolhe. Deus, ele sabe muito bem porque ele falou o seu nome. Agora, pais, quem é pai, quem é mãe aqui, por favor. Você sabia? Vamos supor, vamos lá. Zacarias e Isabel querem um filho. E esse filho já está entregue na mão de Deus. Deus tem algo para fazer através desse menino. Mas o que Deus vai fazer nesse menino vai depender muito da casa que ele vai nascer. Ó, vou falar de ciência. Quem gosta de estudar? Quem gosta de estudar? Ciência. Dentro do seu cérebro tem um nervo chamado sinapse. Quando a criança, por exemplo, nosso profetinho ali, por exemplo, quando uma criança nasce, o sinapse, ele tem a responsabilidade de guardar lembranças da infância. Você já percebeu que você não consegue lembrar dos teus 3, 4, 5 anos de idade? Sempre tem uns flashes assim. Já percebeu? Tenta lembrar do que você fazia com 3, 4 anos de idade. Né? Por quê? Porque uma criança de 2, 3, 4 anos, ela não vai aprender quando você fala não para ela. Por quê? Porque o sinapse, ele não tem, como eu posso dizer para os irmãos, ele não tem poder de decisão. O sinapse, ele tem a responsabilidade de guardar as lembranças que te marcam na infância. Ou seja, são muitos nervos dentro da cabeça de uma criança. É muito nervo. Então, uma criança, ela não vai aprender o que você manda ela fazer. Uma criança, ela vai aprender aquilo que você tem costume de fazer. Vou dar um exemplo para os irmãos. Olha só, como uma criança ela guarda. Se tem uma criança que cresceu, vou falar de uma maneira um pouquinho mais clara. Uma criança que cresceu vendo a mãe apanhando. Você acha que essa criança vai confiar em outro homem de novo? Pode acontecer tanta coisa boa para ela na infância. A única lembrança que vai ficar guardada é a forma de como o pai tratava a mãe. Você pode ter certeza. Quem teve uma mãe complicada, uma mãe difícil, a mãe pode tentar fazer um monte de coisa boa. Mas se ficar um trauma na cabeça daquela criança, vai ser aquele trauma até ela crescer. O que é isso, Gabriel? Ciência. É o sinapse. Podemos falar também de psicogenealogia, que é o estudo de comportamento familiar. Ou seja, se na sua infância você cresceu com uma mãe depressiva, por exemplo, e há um histórico de depressão dentro da sua casa, há 80% de chance que você seja depressiva. Isso é estudo. Então é por isso que Deus precisa saber a casa que Ele vai escolher. Quantos jovens estão entrando nas drogas porque cresceu vendo o pai nas drogas? A maioria. Quantas mulheres cresceram talvez
com mãe solteira ou coisa assim, e tem dificuldade para casar. Isso é estudo. Estou mentindo para os irmãos? Não estudo. Isso é o sinapse. Você pode ter certeza que seu pai poderia ter feito um monte de coisa boa para você. Mas se tiver alguma coisa que te marcou na tua infância, vai ficar guardado. Porque é coisa do cérebro. Eu e a Alana, a gente conversa muito sobre isso, né, irmão? Tomar cuidado quando levantar a voz, tomar cuidado porque criança observa tudo. Criança você pode dar brinquedo, pode dar bala, pode dar pirulito. Se a Vitória ver eu gritando com a minha esposa, filho, nunca mais ela vai querer ver o Tom na vida dela. Isso é fato. Porque o que vai ficar guardado é a lembrança. Até que vai chegar uma hora que essa criança vai crescer e o cérebro vai ficar escolhendo as lembranças que ela vai ter que guardar. E é por isso que Deus escolhe João. Mas tem um preceito do porquê Deus escolhe a casa de Zacarias e Isabel. Por quê? Porque a casa de Zacarias e Isabel é uma casa sacerdotal. E o que significa ser sacerdote? Representante do sagrado. Então aqui, Zacarias e Isabel, eu vou confiar um menino a vocês. E por que eu estou confiando esse menino a vocês? Porque vocês têm costume daquilo que é santo. E se eu escolher uma casa onde há pessoas que não são acostumadas com aquilo que é santo, não vai poder ensinar para o menino aquilo que é santo. Você está entendendo como a sua casa pode influenciar no crescimento de uma criança? Como os nossos ambientes podem influenciar no crescimento de uma criança? Eu não vim de uma casa sacerdotal. Tem alguns flash que aparecem, coitada da minha esposa. Mas o céu está aqui hoje para quebrar esses traumas. E por que ele escolhe a casa de Zacarias e Isabel? Porque sacerdotes, tanto Isabel, tanto Zacarias, têm linhagem de sacerdote. Tanto Zacarias e tanto Isabel têm costume de ter uma vida santa. E quando eu falo de santo, não é ser perfeito, porque ninguém é. Eu estou falando de ser separado. Como assim, Gabriel? Lá fora eles fazem, mas aqui em casa a gente não faz. Lá fora eles podem, mas aqui em casa a gente não pode. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer através da nossa casa é diferente. E nós precisamos acostumar esse menino a ver o que é santo. A Vitória passa mal comigo, filho. Vou contar, meus amigos. Peguei, juntamos a família para orar, né? E ela com esse negócio de princesa, ela ficou tudo. Juntamos a família para orar 2 minutos. Deu 2 minutos de oração. Papai, amém, papai. Papai, amém, papai. Papai, ser bom, amém. Eu falei, como é que é? Eu peguei ela pelo braço, botei ela no sofá e falei, olha aqui para mim, filha. Um dia eu não vou estar mais aqui nessa terra. E você não vai ter a desculpa para dizer que você não aprendeu. Com cá para mim. E enquanto eu não acabar de orar, você não vai levantar. Porque se você conhece Reino do Nério, se você conhece Cinderela, se você conhece Rapunzel, você vai ter que aprender quem é Jesus. O que é isso, Gabriel? Porque eu sei o que Deus pode fazer na vida dela amanhã. E ela não vai crescer com a desculpa dizendo que não aprendeu. Porque o lar que Deus escolheu, o lar santo, está no texto. Casa sacerdotal. Ô, glória. Tá pegando a Gabi, né? Casa sacerdotal. Deus escolheu sua casa para coisa diferente. É por isso que você não pode fazer aquilo que todo mundo faz. Agora preste bem atenção. Qual é o segundo requisito da casa de Zacarias e Isabel? Casal justo aos olhos de Deus. E no hebraico, quando a Bíblia fala de olhos, ela não está falando só dos seus olhos aqui. Quando a Bíblia fala de olhos, ela está falando do profundo da sua alma. Então por que eu estou escolhendo a casa de Zacarias e Isabel? Porque eu sei que o lar é santo e porque eu conheço o caráter do casal. E se o casal não tiver caráter diante de mim, não vai ter como cobrar caráter do menino. Eu sei que é difícil ouvir essas coisas, mas eu preciso pregar a Bíblia. Então Deus, ele sonda a alma do casal. E sabe que o casal tem caráter e respaldo para ensinar aquilo que o céu está pedindo da casa. Eu trabalhei com jovens durante muito tempo. Os irmãos sabem disso.
O que eu já escutei de jovens, dos pais cobrando para ir para a igreja, e ele nunca aparecia lá. Aí o menino chega para mim e fala: Gabriel, como é que eu vou para a igreja? Ela me cobra, mas ela nem vai. Como a gente vai ter moral? Imagina se eu cobrar da minha filha para ela ser crente e eu não vim para cá. Não tem condições. Deus som dos olhos. E o terceiro requisito, Gabriel, esse casal é maravilhoso. Casal obediente. E além de ser obediente, eles eram obedientes de forma irrepreensível. Ou seja, Zacarias não tem bebê, Isabel não tem bebê, mas os dois serviram durante toda a vida. Obedientes e irrepreensíveis. O que é ser uma pessoa irrepreensível, Gabriel? Alguém que não precisa ficar chamando a atenção toda hora. Alguém que não precisa ficar catucando toda hora. Ai, tá errado, não pode. Toda hora fica chamando a atenção. Então Zacarias e Isabel eram um casal tão irrepreensível que Deus confiou o projeto na mão deles por causa disso. Por quê? Vamos lá. Porque se a casa não tiver obediência a Deus, não vai ter como cobrar a obediência do menino. Esse é o projeto de Deus. Você está percebendo que todo projeto de Deus, todo grande projeto de Deus, não começa no púlpito? Você está percebendo que todo projeto de Deus começa dentro de casa? Lembra o que Deus falou para Gideão? Quem conhece Gideão? Quem já ouviu falar de Gideão? Gideão, você quer livrar os midianitas? Quero, Senhor, mas tem um problema. O seu pai levantou um altar dentro de casa para uma deusa chamada Axera. Que deusa é essa? Deusa da fertilidade, deusa do, não vou falar porque tem jovem, deusa de outras coisas. Pois é, então antes de você livrar o povo, você vai levantar de noite e vai derrubar aquele altar que está dentro da sua casa. Então antes de eu chegar e entregar uma palavra como essa, antes da minha esposa, você acha que também não chama a minha atenção também? Não, ela também chama. Você acha que é brincadeira o negócio? Não é não. Antes de eu entregar uma palavra como essa, eu preciso olhar para minha casa e dizer: tira essa música. Corta esse palavreado, porque antes de eu entender o projeto de Deus, e para entender o projeto de Deus dentro da minha casa, não é dos de fora que eu tenho que cobrar. Eu preciso primeiro bater de frente com os de dentro. Meu querido, o que tem de adolescente escutando músicas que faz apologia a outras coisas, desmoralizando mulheres, não está escrito, e a gente está olhando e está achando bonitinho. O céu está dizendo: quer que Deus faça projeto nessa casa? Olha para esse menino e fala: tira essa música, corta esse palavrão, tira esse videogame, para com essas músicas, para com esse desenho. Por quê, mamãe? Porque Deus tem grandes coisas para fazer dentro dessa casa e Ele escolheu esse lar. E quando Ele escolhe um lar, querido, eu preciso abrir mão de tudo. Um lar que Deus escolhe não pode ficar dividido. Não é porque Zacarias e Isabel eram bonitinhos, a cara deles era maneira, eles botavam uma roupa legal, não. Todo projeto de Deus começa em casa. Começa na sua casa, Edson. Começa na sua casa. Sabe por que muitas das vezes, principalmente aqui na Europa, a gente vem por culto às vezes vazio? Porque durante a semana a gente não cultuou em casa. Aí talvez vai falar que é o louvor que está frio, que é o pregador que está ruim. Não é. É falta de costume de praticar em casa. É a falta de costume de buscar em casa. O que Jesus disse? Quando orares, não faça igual os outros fazem, que se aparece na frente de todo mundo. E como é que Deus se revela a mim? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. No culto Ele te vê, e publicamente Ele te recompensa. Ou seja, o que eu faço no oculto, Deus demonstra em público. Como eu faço no oculto, Deus revela em público. Por que estamos vazios em público? Porque não fazemos no oculto. Mas quando eu faço no oculto, eu transbordo no público. Quando eu oro no oculto, eu transbordo em oração no público. O que eu preciso, Gabriel? Voltar a fazer no oculto, voltar a orar em oculto, voltar a buscar em oculto, para que o céu veja o resultado e te honre publicamente. Daqui a pouco ele está pregando aqui, se preocupa não. Oh, glória a Jesus.
pode se colocar de pé? Deus tem uma novidade do céu para você. Tipo assim, não pega isso da boca para fora, pelo amor de Deus. O céu escolheu a sua casa. E sabe, quando eu era criança, quando alguém chegava para mim e falava assim, o céu escolheu a tua casa, a gente pulava de alegria, né? Mas quando o céu começa a colocar as exigências, não me interpretem mal o que eu vou falar aqui. Por favor. João, está no texto. Isabel, olha, vou dar um menino na mão de vocês. E vocês vão ter que cuidar, vão ter que ensinar ele a ser santo, vão ter que ensinar ele a ser separado. Por quê? Porque ele vai preparar o caminho para o rei da humanidade, para o rei do dono de tudo. Ele está preparando o caminho para Jesus. João Batista morreu. Foi decapitado, como todos sabem. E quem está preparando o caminho para Jesus voltar somos nós. Aqui, ó. Nós somos hoje a voz que clama, que prepara o caminho de Jesus. Preste bem atenção. O menino vai nascer. Agora Deus vai colocar as exigências para o menino. É especificamente pro menino, tá? Primeiro, todo mundo sabe que no judaísmo vinho era cultura, era normal. Casamento ter vinho, reunião de família ter vinho, era natural. Mas a primeira exigência do céu para João é não beber vinho. Por que, Gabriel? Porque o menino não vai ser igual à cultura. Eu sou carioca. Eu nem sei mais o que eu sou, não tem mais sotaque de nada também. Sei mais. Só indígena. No Rio de Janeiro, a gente tem costumes e culturas. A gente janta de boné para trás, sai sem camisa na rua. Só que quando o céu escolhe um lá, eu vou ter que abrir mão da cultura. Lá no céu, Deus não vai perguntar se eu sou carioca. Deus não vai perguntar se eu sou mineiro. Deus não vai perguntar se eu sou guianense. Deus vai perguntar se você abriu mão da cultura por ele. Aleluia. Gabriel está dizendo que é pecado. Não estou falando que é o pecado, eu estou falando que especificamente João não vai fazer o que a cultura faz. João não pode fazer o que todo mundo faz. Gabriel, é por isso que para mim é mais difícil? Porque quando o projeto de Deus é grande, a exigência, meu querido, eu vou te contar. É fácil abrir mão? Não é fácil. E o céu está dizendo para você, mas é que estou falando que você tem que abrir mão do seu pão de queijo, Gabi? Não. Não é isso. Eu vou abrir mão da minha feijoada, do meu churrasco? Nunca. Não, Érica, abrir mão do nosso futebol. Ela está aqui. Não estou falando isso. Eu estou falando que hoje nós precisamos mostrar que nós somos igreja. Não, porque é cultura, é só assim, caraca, maluco. Não. O céu está dizendo, vai ter que abrir mão da cultura. Vai ter que abrir mão dos costumes. O que você fazia lá fora vai ter que mudar. Gabriel, mas eu tenho a minha opinião, é porque eu penso assim, sim, mas no céu, o que a gente pensa não bate. Mas Senhor, por que o menino não pode? Porque ele não pode, acabou. Você quer viver coisas grandes? Quero, Senhor. Então vai ter que abrir mão de algumas coisas. Qual é a segunda exigência, nome? Ele vai vestir pele de camelo. Por que pele de camelo? Ele não vai colocar um terno maneiro da Zara igual da Aguinaldo assim, todo chique? Não estou falando que você tem que abrir mão da sua Zara, tá? Pega a revelação da palavra, pelo amor de Deus. Não estou falando que você tem que jogar a tua bolsa da Louis Vuitton embora. Não estou falando isso. Não estou falando que você tem que deixar de fazer seu brushing, não. Não é isso. Por que pele de camelo? Porque camelo no grego significa suportar ou carregar. Ou seja, o menino vai abrir mão da cultura, não vai ser fácil para ele, mas ele vai se vestir de pele de camelo porque eu vou dar suporte para ele suportar. Aleluia!
eu vou dar força para ele carregar. Ele vai se alimentar de quê, Gabriel? De mel. Mel por quê? Não vou poder comer meu arroz com feijão? Não, João não vai poder. É interpretação, igreja, tá bom? Não estou falando que você vai começar a sair daqui comendo mel. Não é isso. É interpretação. Você sabia, igreja, que o mel, ele produz para o envelhecimento? O mel ajuda com doenças crônicas. O mel, ele combate problemas cardíacos. Então o que o céu está dizendo? Além de dar suporte para o menino, eu vou cuidar da saúde dele. Oh, glória a Jesus. E vai se alimentar de quê? Gafanhoto. Misericórdia. Você tá louco, filho. Como gafanhoto não? Proteína. É, aí, ó. A Milana já pegou. Para que serve proteína, Igor? Para o corpo, para a saúde. Para a saúde? Músculo. Então, além de dar suporte, além de dar saúde, eu ainda estou dando força para o menino, para gritar lá no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não se preocupe, Isabel, com a alimentação dele, não se preocupe com as roupas dele, porque eu vou cuidar das roupas, eu vou cuidar da saúde, eu vou carregar eu vou cuidar de tudo. E o que o céu está dizendo para mim nessa manhã, Gabriel? Deus está te dando suporte para carregar, saúde para resistir. Oh, glória a Jesus. Jesus está cuidando desse coraçãozinho. Você não vai infartar nada, podendo o sangue de Jesus. Você não vai ser internado nessa clínica podendo o sangue de Jesus. Não, o céu está te dizendo, o projeto é grande, a exigência é grande. É por isso que muita gente é chata, é por isso que todo mundo pega no seu pé, porque eu tenho coisas grandes para fazer e você precisa entender. E além disso, ele vai se chamar João. Não tem ninguém na família, porque no judaísmo era normal. Se eu me chamo, por exemplo, meu pai me chama Adriano. Então, na cultura judaica, eu também deveria ser chamado Adriano, ou então, tinha que achar alguém da minha família com o mesmo nome para me dar um nome. O nome João não existia na cultura judaica. O nome é diferente. A forma de viver é diferente. A forma de andar é diferente. Quem quer ser diferente aqui hoje em nome de Jesus? Então, nós vamos orar. Faz tempo que a gente não faz isso. Você pode dar a mão ao irmão que está do seu lado, por gentileza? Vamos? Bora, Bruno. Jesus vai te pegar, menina. Eu não sei como você entrou aqui. Pelo amor de Deus, tem gente com o coração queimando com essa palavra. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas eu sei que o céu está te dando suporte de novo. Gabriel, mas é que lá atrás eu até cheguei a congregar, até servir a Jesus, só que fizeram algumas coisas que me magoaram. Chega desse filme. Se você ficar vivendo para servir homens, você vai morrer espiritualmente. O céu não te trouxe aqui para você servir homens. O céu não te trouxe aqui para você servir a Viva Europa, não. O céu não te trouxe aqui para servir o Gabriel. Muito menos pastor Cris, pastor... Não, o céu te trouxe aqui para servir a Jesus. Jesus não te fez nada. Jesus, ele comprou você a preço de sangue. Então nós vamos orar. E eu vou pedir por gentileza, se desliga de tudo aquilo que está fora. E começa a olhar para a vida que é dessa pessoa que está do seu lado. Já pode começar a orar. Já pode começar a clamar. Você não tem noção de como essa pessoa que entrou aqui dentro. Mas eu sei que através do seu clamor ela vai sair diferente. Vai, Bruno, começa a orar pela vida do Edson. Edson, ora pela vida do Aguinaldo. Aguinaldo, ora pela vida do Hélio. Hélio, ora pela vida do Igor, vai. Senhor Jesus, aqui está a sua igreja. Eu não sei, Deus amado, como esse homem, essa mulher entrou aqui nessa manhã. Mas eu sei, Espírito Santo, que ele pode sair de uma maneira diferente. Deus amado, eu não tenho poder, mas a tua palavra tem. Eu não tenho poder, mas o Senhor pode fazer. Deus amado, e se essa palavra tocou o coração desse homem ou dessa mulher, Espírito Santo de Deus começa a chacoalhar a alma dele. Começa a chacoalhar a mente dele.
Começa a chacoalhar o coração dele. Começa a queimar na alma dele, Pai querido, aquilo que ele precisa pôr para fora. Espírito Santo começa a dar suporte para suportar a cultura desse país. Começa a dar suporte para ele suportar as exigências do céu. Espírito Santo de Deus, aonde há um coração contrito, aonde há um coração quebrantado, aonde um coração sensível à tua voz, Espírito Santo, é impossível ele sair daqui da mesma maneira. Espírito Santo de Deus, alcança essa família, alcança esse povo, levanta uma geração viva, levanta uma geração, Deus amado, dinâmica, com vontade, Pai querido, de clamar a tua volta, com vontade de clamar o teu reino, com vontade de chamar a tua presença para o ambiente. Deus amado, alcança a família, alcança os negócios, alcança o casamento, alcança os filhos, alcança os sentimentos, mas Espírito Santo, pelo amor de Deus, que a tua palavra faça efeito no coração desse homem e dessa mulher. Espírito Santo, a casa é sua. Senhor. Oh, Pai, Senhor, continua falando, Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar com Jesus de novo? Tem alguém que precisa voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Alguém aqui precisa? Alguém aqui precisa de uma oração diferente? Todo mundo está bem com Jesus? Todo mundo está bem com Jesus? Amém. Tem certeza? Amém? Quer? Vem, vai, em nome de Jesus. Oh, glória. Cadê os homens, os diáconos dessa igreja? Glória. Quem pode me ajudar aqui com ele? Nós vamos orar junto pela vida dele. Vocês sabiam que quando acontece esse tipo de movimento dentro da igreja, o mundo espiritual ele está assim, ó. Satanás ele está rosnando os dentes porque ele não queria que você viesse aqui na frente. Mas o Senhor ele conhece o seu coração. E ele sabe. Quem pode me ajudar a orar pelo Hélio? Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Vai. Eu quero ouvir a igreja clamando em nome de Jesus. Deus, aqui está, Pai querido, a vida do Hélio, Deus. Deus amado, o Senhor conhece muito bem o coração do teu servo e sabe o que ele precisa. E sabe por que ele veio aqui na frente, Deus. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está bloqueando o teu servo de avançar, Deus. Tudo aquilo que está bloqueando o teu servo de romper, com a autoridade que é no nome de Jesus caia por terra. Espírito Santo, que a mente dele possa ser revestida da tua graça, que a mente dele possa ser revestida da tua presença, que a mente dele possa ser revestida de ti. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus mesmo que ontem, o Senhor é o mesmo hoje, e o Senhor é o mesmo de amanhã. Eu não sei, Pai querido, onde o teu servo tem que pisar. Eu não sei onde as mãos do teu servo vão tocar. Mas Espírito Santo de Deus, eu creio que ainda essa semana ele vai receber uma visita muito especial da tua parte. E que a resposta com ele tanto aguarda, o Senhor vai responder com a autoridade que é no teu nome de Jesus. Que ele possa sair daqui leve, que ele possa sair daqui regenerado pelo poder que há no teu nome, Jesus. A igreja diz amém. 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 Você pode aplaudir a Jesus? Quem merece? Já pode encerrar, Bruno? Pode encerrar? Amém. Mais alguém? O que foi, Bruno? Quer orar, Bruno? Amém. Vamos encerrar? Vamos? Ah, sim, verdade. Quarta-feira, gente, escola de discípulos, tá bom? 8 da noite, pelo Google Meet. Você não precisa sair de casa. Você pode ficar debaixo da sua coberta, só ouvindo a pastora Cris dar o estudo, amém? Sexta-feira, DNA na casa da Gabi. Ô, Glória! Todo mundo, hein? Terra. Vai ter pão de queijo? Vai. Só pra quem for. Olha. Eu senti a indireta, meio direta assim, tá ligado? Amém. Tem DNA na sua casa sexta? Não, só lá na casa de Gabi, todo mundo vai pra lá.
Tá. Normalmente sexta-feira tem o DNA em francês também, mas eu vou confirmar durante a semana. Porque francês é meio de tem que ir devagar. Amém? Nós vamos encerrar. Tem mais alguma coisa? Tem canjica pra gente comer depois do culto. Ninguém vai embora. Ai, eu senti algo diferente. Eu senti algo diferente. Se foi o Marcelo que fez, então. Amém? Nós vamos orar para isso. Muito bom. Eita, glória, imagina, com certeza. Então vamos orar para encerrar. Irmão Marcelo, quer orar para encerrar? Quer não, irmão Marcelo? Quem quer orar para encerrar? Quer, Bruna? Vem. Vem, Bruninha. Vem orar para encerrar? Vem. Mas quer orar para encerrar? Vem, irmão Anderson, então. Eu estou no lugar da minha esposa. Então vem, esposa do irmão Anderson, orar para encerrar. Senhor, agradecemos porque em mais um domingo o Senhor se fez morada em nosso lar, Senhor. Senhor, que nós possamos carregar daqui em nossos corações esse queimar também para a nossa semana, Jesus. Que essa chama que acendeu no dia de hoje, novamente, Senhor, não se apague durante os próximos dias, Senhor. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui a voltar ao seu lar, Senhor. Senhor, abençoa também os nossos pastores que não estão, mas eu sei que eles sempre estão muito perto, Pai. Senhor, louvamos, adoramos, bendizemos o seu nome, lembramos que nós somos uma família, Senhor, e que o Senhor é o nosso soberano, acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desejo a todos uma ótima semana.